Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Guru. Este é mais um Estatística Prática. Este é o nosso último vídeo antes do primeiro turno das eleições presidenciais 2022. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 18 pesquisas eleitorais para presidente, que todas juntas deram mais de 109 mil pessoas entrevistadas. E no final dessa análise inicial, seguindo a mesma metodologia dos outros vídeos, eu vou fazer uma análise adicional para vocês, simulando dois cenários específicos. Então vamos lá. Aproveite, inscreva-se no canal, lógico, e deixe o seu like. Então, as pesquisas que estão sendo consideradas, todas estas daqui. O critério de seleção, assim como no último vídeo, foram todas as pesquisas que foram realizadas, ou seja, as entrevistas ocorreram iniciando pelo menos no dia 22 e terminando no dia 1º de outubro. Então, aqui a gente tem as datas que foram divulgadas, o número de entrevistados. Então, aqui a gente tem alguns destaques, né? A última pesquisa mais recente do Datafolha, com 12.800 pessoas, e a pesquisa da Veritá, com 51 mil pessoas. E aqui tem uma novidade para vocês. Eu coloquei um peso da pesquisa. O que é esse peso? A minha ideia é fazer um estudo para saber se esses 10 dias que estão sendo computados, se eles influenciam nos resultados, do que fazer o simples cálculo juntando, reunindo todos os entrevistados como se fosse uma única pesquisa e dividindo, fazendo a ponderação pelos resultados de cada instituto. O que eu fiz? Eu tive a seguinte ideia. Eu falei, bom, eu vou criar uma tabela de pesos baseado nas datas. Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam mudando de ideia nas vésperas das eleições, inclusive no próprio dia das eleições. Então a minha ideia foi atribuir pesos maiores para as pesquisas mais recentes e pesos menores para as mais antigas, pensando sempre na data em que as entrevistas foram realizadas. E aí eu criei essa coluna de pesos para cada uma das pesquisas. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a do IPESP, que ela foi realizada única e exclusivamente no dia 30 eu tenho aqui na minha tabelinha um peso 9, então eu atribuí peso 9 para essa pesquisa. O Datafolha, por exemplo, a pesquisa foi feita dia 30 e dia 1º. Então eu peguei aqui dia 30 e dia 1º, 9 e 10, somei, dividi por 2 e deu 9,5. Aqui, por exemplo, a Veritá, do dia 24 ao dia 29. Então eu peguei aqui do dia 24, peso 3, até o dia 29. Então eu peguei o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, somei e dividi pela quantidade de números somados e obtive o peso. E eu fiz isso para todas as demais pesquisas. Bom, inicialmente a gente tem aqui os votos totais, com exceção do Quaest, a pesquisa da Quaest. A pesquisa da Quest, ela não divulgou os votos totais. Eles informaram apenas os votos válidos. Então eu deixei aqui em branco. Muito bem. Se a gente fizer um comparativo de cada pesquisa, considerando as margens de erro, o gráfico, parte desse gráfico eu já publiquei no vídeo anterior. Então aqui a gente basicamente está acrescentando alguns institutos, que seriam esses últimos aqui: Veritae, IPESP, Quaest, IPEC e Datafolha. Então, temos aqui um cenário em que, em algumas situações, em algumas pesquisas, o Lula teria chances de ganhar no primeiro turno. Temos situações que ele não teria chance, por exemplo, essas barrinhas aqui, todas abaixo da linha de 50%, então ele não teria chance de ganhar no primeiro turno, e assim por diante. E aí eu vou mostrar para vocês de Bolsonaro, as margens de erro de Bolsonaro. Bolsonaro, só aqui pela Brasmarket que ele teria chance de ganhar no primeiro turno. Em todas as demais pesquisas, ele não ganharia em primeiro turno. Ele poderia até ficar à frente de Lula, como por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, tá vendo? Veritá, o Bolsonaro está na frente de Lula, assim como na Brasmarket.
mas na própria Veritá ele não ganharia em primeiro turno, tá? Ok. Até aqui, tranquilo. Agora vamos juntar todos esses dados. Então eu criei uma única pesquisa com 109.127 pessoas entrevistadas e eu também vou fazer a análise da questão do tempo. Então a gente vai fazer duas análises aqui. Uma sem considerar o tempo, que nem eu fiz em todos os demais vídeos aqui da série Estatística Prática, e outro considerando o tempo, ou seja, colocando pesos nas pesquisas. Então vamos lá. Sem ponderação temporal, ou seja, sem os pesos, e aqui eu vou mostrar para vocês os votos válidos, tá? Então, sem ponderação. O que a gente tem aqui? Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, Lula sem chances de ganhar no primeiro turno. É o que mostra o resultado, tá? Ok. Com a ponderação, veja que mudou pouca coisa, né? Olha lá. Lula 46,2, Bolsonaro 41,7. 46,6, 41,0. Então aqui mudou muito pouco. Isso também não refletiu aqui no caso do Lula na possibilidade de vitória no primeiro turno. Muito bem. Então temos aqui todas as pesquisas com pesos e sem pesos. Agora, isso daqui é também uma questão da polarização política em que o Brasil está vivendo. Então, os grupos, eles acabam se fixando muito nas pesquisas que lhes interessam. Não que eles não tenham razão, a pesquisa foi realizada, o resultado foi publicado, pode ser que a pesquisa esteja correta. Ninguém tem capacidade de dizer, nesse momento, antes dos resultados das urnas, dizer que o Instituto A acertou, o Instituto B errou. Porém, a gente percebe algumas distorções nas pesquisas. Então, eu falei, vamos puxar a sardinha para cada um dos lados e ver o que aconteceria ignorando o lado que vai contra você. Então, eu criei dois cenários. As pesquisas em que, pontualmente falando, tá? Não estou considerando margem de erro, eu estou pegando o resultado pontual e estou vendo quem que está em primeiro lugar. Então eu peguei as pesquisas em que Bolsonaro está em primeiro, criei um cenário só com essas pesquisas. E peguei as que Lula está em primeiro e criei o segundo cenário só com essas pesquisas. Vamos ver no que deu? Primeiro cenário, Bolsonaro em primeiro lugar. Então a gente tem só duas pesquisas em que ele aparece em primeiro lugar, a partir daquela tabela inicial que eu mostrei no começo do vídeo, tá? É a mesma tabela. Bolsonaro na frente na Brasmarket e na Veritá em relação ao Lula. Juntando essas duas pesquisas, a gente tem 52.769 pessoas entrevistadas. E aí eu fiz a análise tanto temporal quanto atemporal. No caso aqui, a análise atemporal, sem considerar a influência do tempo. O resultado dessas duas pesquisas mostram, pela sobreposição aqui do intervalo de confiança do Lula com o intervalo de confiança do Bolsonaro, existe uma pequena sobreposição. Isso demonstra para a gente um empate técnico, ou seja, haveria segundo turno. Considerando o peso das pesquisas, veja que pouca coisa muda. Né, ó, Lula 42,4, aqui 45,8. O Lula mantém 42,4, aqui 45,9. Quer dizer, com o tempo, é uma pequena diferença, quase que insignificante, mas enfim, deu essa diferença, eu coloquei aqui para vocês. É a mesma interpretação do empate técnico da pesquisa sem a ponderação. Agora vamos para o segundo cenário. No segundo cenário, a gente teria todas as outras 16 pesquisas. Tá? Então, aqui é a mesma tabela do começo do vídeo. A gente passa a ter 56.358 entrevistados. E temos aqui, no cenário sem a ponderação, o Lula com 49,8, Bolsonaro com 37,6. Considerando uma margem de erro, você vê que Lula tem uma parte desse intervalo de confiança que está acima dos 50%, ou seja, isso indica uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Então, memorize esses dados aqui, 49,8, 37,6. Colocando os pesos, o 37,6 vai para 37,1, o
e o 49 vai para 50. Né? O 49, espera aqui, agora eu mesmo esqueci, 49,8 vai para 50. Ou seja, mantém a mesma interpretação. Então você pode ver que a questão do peso parece não estar importando muito nessas eleições. As diferenças estão sendo muito pequenas. E aí a gente tem todas as pesquisas com e sem peso, Bolsonaro em primeiro com e sem peso, Lula em primeiro com e sem peso. Ah, qual que é a certa, qual que é a errada? Por que você considerou esses dois cenários? Enfim, na verdade não tem muito certo, não tem muito errado. A gente pode fazer uma análise para determinar se você vai considerar ou não vai considerar determinada pesquisa, mas no final das contas o que importa de verdade é o que a urna vai dar. E aí, com esse resultado das urnas, a gente vai voltar aqui e vai comparar com todas essas pesquisas, as pesquisas mesmo, e com esses cenários que eu apresentei aqui para vocês, a gente vai comparar e ver o que deu certo e o que deu errado. Bom, amanhã a gente vai saber o resultado e eu espero que você assista o nosso próximo vídeo com a nossa análise completa dos resultados das eleições versus pesquisas. Desejo a vocês muita saúde, paz e prosperidade. Tchau, tchau.